Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje nós vamos falar sobre o cenário para 2022. Há uma onda de pessimismo, mas 2022 está aí. Em 2021 foi um ano de diversos desafios para o Brasil. Desemprego em alta, crise econômica, crise política, vacinação e pandemia. Diante dessa realidade, o que podemos esperar de 2022? Para conversar sobre, participo do programa a Daniela Mussi, jornalista, cientista social, professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cláudio Couto, cientista político pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, produtor do canal e podcast Fora da Política Não Há Salvação. A co-apresentação do programa de Frank Valverde, que também terá os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Maíra Lopes, da Rádio ONU, direto de Nova York. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Daniela. Bom dia, Cláudio. Bom dia a você que está em sintonia aqui na Brasil Atual com o Brasil Cidadão. Você vai falar dos destaques da semana. O primeiro é em relação à agressão à nossa coleguinha lá na Bahia. É verdade. Você está vendo que a nossa profissão aqui, Joel, está se transformando aqui no Brasil em uma profissão de alto risco, né? Principalmente para quem cobre Brasília e o presidente da República, né? Agora, nesse fim de semana aí, nós tivemos uma agressão à repórter Camila Marinho, da TV Bahia, que é afiliada da Rede Globo, que recebeu um golpe no pescoço chamado Mata-Leão, lá de um dos seguranças da presidência da República. Né? Ou seja, não é a primeira vez, né? Que não é a primeira vez, né? E isso, inclusive, né, nem só a questão da segurança, né? O próprio entourage, como se diriam os franceses, do presidente da República, incentiva os apoiadores a agredirem a imprensa, né? Então, quer dizer, há muita hostilidade com relação aos jornalistas. E a vítima desta vez foi a repórter Camila Marinho, não só ela da TV Bahia, como também os profissionais da TV Aratu, né, que é afiliada ao SBT, também tiveram problemas na cobertura da visita do presidente da República ao estado da Bahia. Eu quero um comentário rápido sobre esse assunto, Franklin, da agressão ao jornalista. O que você espera em 2022? Porque o governo é seletivo, né? Tem alguns órgãos de comunicação que não são agredidos e estão ali sempre para repercutir as fake news do presidente da República. Exatamente. Aliás, foi eleito em cima de fake news, né? Como está mais do que provado, e ficamos todos e todas atentos e atentas a 2022, né? Nós temos assim digamos assim, um quadro não muito positivo aí nesse embate que vai ter nas candidaturas que estão já sendo colocadas, né? Os dois campos, né? Um campo progressista, né? Que chamam de esquerda, mas na verdade é muito mais amplo do que a esquerda, né? A extrema direita e a direita, né? Então nós temos esses campos sendo colocados aí, e eu acho que por parte desse grupo de extrema direita aí, sendo incentivado uma condução beligerante. Isso é péssimo para a democracia, é péssimo para a construção de um país mais igualitário ou mesmo desigual que é o Brasil atualmente, Joel. Falando em esquerda e direita no país, Frank, você acredita na dobradinha Lula e Alckmin? Eu acredito, né? Tudo está indicando que está se caminhando para isso, tendo respeito, digamos, né, de todas as correntes políticas que vão se unir para construir o país, eu não vejo problemas, né? Nós já tivemos aí outras alianças, né, por exemplo, com o José Alencar, tá? Que foi vice-presidente do Lula, muito elogiado pelo Lula, inclusive, né, na condução, na forma dele exercer a vice-presidência. E se tiver, digamos, o Alckmin no mesmo comportamento se o Lula for eleito, eu não vejo problema algum, tá? O problema está numa outra vice-presidência que chegou à presidência através de um golpe, que foi o caso da Dilma Rousseff e o Michel Temer, né? Aí é que teve o problema. Agora, usando o exemplo do José de Alencar, eu não vejo nenhum problema nessa dobradinha Lula-Alckmin. Mas parte da esquerda não está tão esperançosa e confiante que isso aconteça. Deixa eu cumprimentar os nossos dois convidados. Oi, Daniela, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Olá, bom dia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. Como é que você vê esse cenário político aí, essa dobradinha, sai, não sai, esquerda, direita? Os conservadores, do lado do Alckmin, os conservadores estão com uma certa desconfiança. Aliás, é reflexo da ligação que eles têm com o mercado. E do outro lado, do lado da esquerda, o pessoal do Lula fala, nós já vamos ganhar no primeiro turno, para que precisa do Alckmin? Sim, na verdade, o Alckmin cumpre um papel importante como estratégia tática eleitoral para desequilibrar o movimento de formação de uma alternativa eleitoral à direita, né? Que possa rivalizar ao mesmo tempo com Bolsonaro e com o Lula. Então, uma aliança que desidrata essas esperanças, essas expectativas, né? De uma saída de direita pura, digamos assim, mais identificada, integral, né? Integralmente identificada com essa agenda. É lógico que isso traz uma série de contradições para a candidatura do PT, né? Isso não é uma coisa que está fora da discussão também, né? Mas certamente para as eleições é uma tática que mira facilitar o terreno para a eleição petista, né, em 2022. Bom, vamos ver o que acontece ao decorrer no final desse ano e do ano que vem, que é esse o tema do nosso programa, né? O cenário 2022. Deixa eu cumprimentar o Cláudio. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa, Cláudio. Obrigado. Olá, Joel, Franklin. Prazer, Daniela. Prazer estar aqui com vocês de novo. Eu quero te ouvir a respeito disso, desta dobradinha, para começar essa dobradinha. O Cláudio, a expectativa, eu ouço muito o pessoal da esquerda, ligado ao PT, que diz o seguinte, a candidatura Lula vai para mudar, esse sistema não deu certo, mais de 100 milhões vivem na pobreza aqui no nosso país. Né? Nós precisamos fazer uma mudança. A chegada de um conservador na chapa, segundo eles, pode impedir ou pode atenuar uma mudança radical que deveria ter no país neste momento ou no momento pós-pandemia? Olha, acho que aí primeiro a gente tem que considerar um pouco a história das próprias candidaturas do Lula em eleições anteriores. Né? A partir de 2002, o Lula dá uma guinada em relação a essa perspectiva de ter chapas mais puro sangue, como ele teve anteriormente. Né? 89, aquela aliança com o Bisol, né? Depois ele teve o Brizola como vice, numa outra eleição teve o Mercadante como seu vice, até que finalmente ele dá uma mudada, tem a aliança com o PL, o Partido Liberal, esse mesmo hoje que está aí recebendo o Bolsonaro como filiado, né? E é com essa aliança que acaba entrando o José de Alencar na chapa, né, que era um político mineiro, mega empresário do setor têxtil, e a sinalização que o Lula pretendia dar naquele momento, e por consequência também o PT, era de uma abertura maior para o centro, para o diálogo com o setor empresarial, para uma perspectiva de um governo não só mais moderado do ponto de vista econômico, tanto que a gente tem também em 2002 a Carta ao Povo Brasileiro, que na realidade era uma carta de compromisso com uma série de fundamentos de gestão macroeconômica de orientação mais ortodoxa, era disso que se tratava, mas a gente tem depois um governo todo de coalizão em que vários desses parceiros de perfil mais conservador são incorporados. Eu entendo que o cálculo que o Lula faz nesse momento é de que num eventual próximo governo, isso também vai precisar ser feito. Ou seja, vai ser preciso, primeiro, como ele disse há poucos dias, ele quer ganhar a eleição. Ele falou exatamente a mesma coisa na época, em 2002, quando houve a aliança com o José de Alencar. Quando ele foi questionado da aliança com o PL, ele falou, dessa vez eu quero ganhar a eleição. Falou textualmente a mesma coisa, repetiu agora. Mas eu entendo que vai haver também a necessidade depois de uma ampla coalizão e é muito pouco provável que a esquerda tenha maioria no Congresso, ou se quer algo próximo disso. Então, já embutindo nos cálculos do que vai ser o governo futuro, a necessidade de uma base de sustentação no Congresso e mesmo mais ampla na sociedade, ele procura alguém que possa, de certa maneira, servir não só como interlocutor nesse outro campo, mas sinalizar para esse outro campo. Eu entendo que, mais do que votos, o que Alckmin traz é uma sinalização de ampliação da candidatura. E só um último ponto... viabiliza uma vitória do Lula, mas exatamente. Você acredita que vai acontecer as reformas necessárias que o país precisa? Então, o último ponto que eu ia colocar é justamente por aí.
Me parece que o próximo governo, seja ele qual for, né, mesmo que não seja eventualmente do Lula, mas se for do Lula também vai ter esse mesmo desafio, vai ser um governo de reconstrução nacional. Né? O país está sendo devastado, destruído nas suas políticas públicas, que levaram muito tempo para ser implementadas, nas instituições que estão sendo também implementadas desde o início da redemocratização, no ambiente político. E um governo de reconstrução nacional, dificilmente você faz sem uma certa ampliação dessa união. E aí, claro, talvez certas reformas que boa parte da esquerda gostaria que fossem feitas, não serão feitas, né? Mas talvez sejam feitas outras reformas, digamos, mais consensuais na sociedade. Acho que é esse o sinal. Provavelmente não vai ser um governo de ruptura, e duvido que seja, como não foram os governos anteriores do PT, deve ser um governo de ampla união nacional e de reformas, de certa maneira, incrementais. Ou talvez até de retomada, não, Cláudio? Né? Retomar uma série de bandeiras, uma série de benefícios que a população tinha e que perdeu nesses últimos anos com as administrações Temer e Bolsonaro, não é verdade? Eu acho que é por aí mais que recuperar vai. do que a gente está sendo tão destruído que a gente tem que recuperar aquilo que foi destruído antes de querer avançar do ponto que se estava nos governos do PT, né? Daniela, na sua opinião... Essa é a ideia da reconstrução nacional. Daniela, na sua opinião, se o Lula eleito, acontecerão as reformas que o país precisa? Olha, eu sigo o Cláudio, eu acho que há pouco espaço, do ponto de vista do governo, para um avanço de pautas progressistas ou mesmo democrático-populares num governo pós-22. Mas eu acho também que esse processo necessariamente vai abrir espaço para a emergência de sujeitos políticos reivindicantes nesse sentido, e que é um espaço que está um pouco represado durante a pandemia, contido, e que deve se aflorar. E até nesse sentido é que eu vejo um pouco a movimentação de setores do PT contrários a essa aliança eleitoral. Eles estão cumprindo um certo papel sanitário, né, de contenção de expectativas no espectro partidário petista, né, e produzindo o nosso tipo de peronismo, né, o nosso tipo de peronismo à esquerda, né, então produzindo isso para conter em torno do Partido dos Trabalhadores uma certa margem negociante à esquerda. Você levantou um aspecto interessante. É que essa margem é estreita, na minha avaliação, mas ela existe, e acho que é ali que eu acho que mora um pouco o desafio, né, de como pensar uma esquerda mais combativa nessas eleições, atenta à necessidade de destronar o Bolsonaro, né, mas também de avançar no confronto ao bolsonarismo, que é uma ideologia que alcança setores populares. É verdade. Você levantou um aspecto importante, a mobilização da sociedade civil, não só da esquerda, mas preocupada com o processo civilizatório, né, que foi feito na história do nosso país pela direita, pelos conservadores. Como é que você vê essa mobilização? Você acha que deve acontecer? Em 2022 teremos eleições para presidente da República, governadores, senadores e deputados. É o momento de estimular a participação desse campo progressista, da sociedade civil? Eu acho que, bom, o ano eleitoral ele é feito de 2 semestres, né? Tem o pré e o pós-campanha. E eu acho que o primeiro semestre do ano que vem ele vai ser decisivo para dar um tom de eleição democrática e nessa perspectiva de retirada do que está aí, né? E acho que para isso a gente precisa ativar, né? A esquerda vai precisar ativar essas forças populares de alguma maneira, na internet, na construção presencial, né? Você vai ter retorno das escolas, retorno das universidades, uma série de estruturas públicas que, em geral, cumprem esse papel de ser uma espécie de lugar de articulação político-cultural democrático. Eu acho que é importante que isso seja feito. Acho que isso não pode, essa iniciativa popular de protesto, de mobilização, ela se deslocou um pouco para o campo do bolsonarismo
E isso precisa ser recuperado, isso entra no cálculo eleitoral, isso não é uma coisa que está fora. A mobilização empurra candidato, a gente sabe disso, mobilização empurra candidato, ação popular empurra candidato. Em 2018 e 2020, a gente percebeu que os processos eleitorais eles transcendem a mera disputa parlamentar e de ocupação de cargos no executivo. Isso também acaba se associando à formação desses públicos mais amplos, engajados em certas agendas. Então, acho que é importante que o setor democrático ocupe esse lugar, não só vá fazer a campanha. E aí é um recado, inclusive, para essa chapa Lula-Alckmin. Se ela repetir um perfil eleitoral muito institucional, muito frio, muito formal, ela não vai conquistar, ela não vai encantar. E esse sentimento, eu acho que ele tem que ser um pouco também produzido antes das eleições, antes do período da campanha, para empurrar, para ter um sentimento de mobilização, né, de campanha nacional pela democracia, algo que empurre a eleição nesse sentido, né? Tenho essa sensação. Eu quero te ouvir, Cláudio, mas antes eu preciso chamar a Rádio ONU, parceira de conteúdos do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. A OMS, vacinas protegem casos graves da Covid-19 de forma eficaz até 6 meses. A Maíra Lopes, de Nova York, tem as informações. A Organização Mundial da Saúde afirmou que as vacinas disponíveis contra a Covid-19 são eficazes em casos mais graves da doença por até 6 meses após a segunda dose ou dose única, dependendo do fabricante. Depois disso, a eficácia pode ser reduzida, especialmente em pessoas acima de 65 anos e com condições médicas. As informações foram divulgadas pela OMS no encontro com a imprensa, que também informou sobre a Omicron. Vários estudos analisam a atuação das vacinas contra a nova cepa. De acordo com o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, a expectativa é que o número de casos siga subindo, embora as evidências mostrem que os efeitos são mais leves do que os causados pela Delta, ainda predominante. A OMS afirma que a vacina da Janssen, de dose única, é eficaz para fornecer imunidade total. No entanto, para os países que decidirem utilizar uma dose de reforço, a recomendação é que seja administrada de 2 a 6 meses após a primeira. De acordo com a entidade, para melhores resultados, a segunda dose deve ser aplicada o mais tarde possível dentro desse período, especialmente em pessoas acima de 65 anos. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. Continuamos com o Brasil Cidadão, programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje estamos falando sobre o cenário para 2022, com a professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Daniela Mussi, e o cientista político da FGV, o Cláudio Couto. Agora, rapidamente, vamos para um momento de informações e também da enquete nossa, né, Frank Valverde? É verdade, todo o programa nós fazemos o nosso Momento ODS, né, o momento dos objetivo do desenvolvimento sustentável. E hoje nós estamos destacando o ODS 1, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Isso é fundamental para se construir uma nação melhor. E a cada programa que nós fazemos aqui na Rádio Brasil Atual, nós realizamos uma enquete, né? Uma enquete, ou seja, tentar ver um pouco a temperatura do assunto que nós vamos abordar no programa. Não tem um fundo científico, ou seja, não é uma pesquisa, mas serve para ver como é que as pessoas estão reagindo a determinados temas, né? E nós fizemos a seguinte pergunta para o programa de hoje. Você tem esperança de uma melhora no cenário político e econômico no Brasil de 2022? E a resposta não é muito positiva, Joel. 36% disse que sim, contra 64% disseram que não. Não tem esperança que se melhore o cenário político e econômico, né? E dentro dessa questão econômica, digamos assim, e do ODS número 1, né, que é acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os seus lugares, eu lanço a questão tanto para a Daniela como para o Cláudio, né? O que a gente pode esperar, né, desse efeito da economia no Brasil atualmente, né? O posto Ipiranga que realmente jogou o Brasil para o despenhadeiro, né? Ou seja, não tem política econômica nenhuma, né, se a gente for analisar friamente, né, a política econômica é concentrar cada vez mais a renda nas camadas mais elevadas da população em termos de posses financeiras,
que se pode esperar desse cenário político e econômico no Brasil para o ano que vem, com essa situação econômica que foi construída por esse governo? O Cláudio precisava responder, então acho que já pode responder a sua pergunta. É verdade, Cláudio. E como resgatar essa participação popular, né, num momento de crise? No pós-pandemia teremos mais crise, mais desemprego e, claro, um ano de eleições. Vamos lá, deixa eu pegar pela primeira questão que foi feita do Joel, né, essa da participação. Eu acompanho o que a Daniela falou. Eu acho que realmente, se a gente não tiver, durante o processo eleitoral, também uma ativação muito grande da base social, ou seja, daqueles que têm afinidades políticas com o projeto que vai ser colocado, as pessoas forem para a rua, isso produzir um apoio claramente popular também visível nas ruas, a candidatura, eu acho que essa candidatura se esvazia. É bom até lembrar que o próprio Bolsonaro se elegeu com uma forte mobilização de rua, né? Tinha até dancinha coreografada, como teve lá em Fortaleza, todo aeroporto que ele chegava tinha lá uma claque para o receber, com os gritos de mito. Isso não é uma exclusividade de um único campo ideológico, e isso importa, né, na campanha. Isso mostra, inclusive, força da campanha, isso mostra para aqueles que não estão ali participando que é uma campanha que tem efetivamente capacidade de dialogar com a sociedade, que tem apoio. Concordo completamente que acho que esse tem que ser o caminho. Agora, claro que num ano de crise econômica, eu não sei se a crise econômica chega a ser necessariamente um desmotivador para isso, porque, afinal de contas, as pessoas têm mais razões para quererem se mexer, né, para estarem indignados. Pode, por outro lado, isso produzir uma certa consternação, né, uma certa apatia? Pode. Uma desesperança, né? Está aí o resultado da nossa enquete. 64% acho que não, que o ano vai ser pior que esse. Não, isso sim, eu também acho que o ano não vai ser bom. Não sei se ele vai ser pior do que esse está sendo bem ruim, né? Mas eu acho que não vai ser certamente um ano de retomada, né? A gente não deve ter uma volta do emprego, uma volta do nível de atividade no ano que vem, né? Pelo que todos os indicadores estão apontando até agora. Então, acho que o mais provável realmente é que a gente tenha um ano economicamente ruim, o que, claro, pesa para o governo. Esse posto Ipiranga, e aqui o Valverde fez menção, é claramente um posto Ipiranga que vendia combustível adulterado, né? Ou seja, não entregou aquilo que muitos acreditavam que ele poderia entregar, né? Houve, evidentemente, aí por parte de uma série de segmentos do mercado, um auto-engano, né? Acreditavam que teriam no Paulo Guedes um esteio, né? Uma segurança contra a maluquice do Bolsonaro. Para qualquer um que não tivesse chegado ontem de Marte, era alguma coisa absolutamente conhecida no Brasil. O Bolsonaro estava aí há 7 mandatos, fazendo barbaridades, dizendo barbaridades, se comportando como um completo destrambelhado na Câmara, um deputado marginal, né, nunca teve qualquer protagonismo no que quer que fosse dentro do Legislativo, nunca foi líder de bancada partidária, nunca teve lugar na mesa, nunca presidiu comissão, nunca relatou projeto importante, ou seja, uma nulidade, né, mas que tinha aquele ar folclórico que foi justamente o que fez com que muitos o elegessem como mito, né? Quer dizer, o mito é aquela coisa que não existe e serve para contar uma história, mas, enfim, as pessoas acabaram acreditando nisso, e esses segmentos do mercado também achando que o Paulo Guedes serviria. Ele próprio, um sujeito que nunca teve, apesar de ter prosperado, ganhado muito dinheiro no mercado, nunca teve qualquer respeito por parte do meio dos economistas com relação à sua capacidade de formulação, a seu entendimento dos problemas, a ser um economista respeitado, daí o seu profundo ressentimento com a academia e com certos economistas que, mesmo no seu campo, do ponto de vista da concepção econômica, do tipo Pércio Arida, tinham muito mais prestígio, muito mais densidade do que ele. Então, eu espero que a população, viu, Cláudio? Eu espero que a população, através do voto, interdite esse posto. Eu também espero. Propaganda falsa. Exatamente. Eu quero repetir rapidamente com vocês. Parte da imprensa já encontrou a terceira via. É o ex-juiz Sérgio Moro. Eu queria uma opinião de vocês, começando com a Daniela. Daniela, o que você vê dessa terceira via que parte da imprensa já encontrou e acha que pode ser o candidato para substituir o Bolsonaro? Quando eu comentei no começo da entrevista a respeito da movimentação do Lula e de um setor do PT na busca pelo Alckmin, eu estava pensando um pouco nisso, né? É uma tentativa de antecipar a resolução desse problema.
ou pelo menos diminuir os efeitos dessa candidatura que possa escalar para se tornar uma fonte, um ponto de apoio de setores das elites, particularmente econômicas, e também uma parte da elite política no ano de 2022. Eu acho que isso ainda não está, né, não está dado. Acho que a questão da aliança do PSDB, ou pelo menos dessa ala que o Alckmin representa, inclusive potencialmente até para fora, né, do próprio PSDB, eu acho que isso ainda não está totalmente, não está dado, e caso isso fracasse, acredito que a candidatura do Moro pode se tornar uma candidatura ameaçadora, sim, para as eleições de 2022, particularmente para a eleição petista. Por quê? Porque o Moro não tira voto do Lula, ele tira voto do Bolsonaro. Ele é uma candidatura que vai disputar esse lugar no segundo turno. E eu conversando esses dias com um dirigente petista, assim, incontornavelmente petista, perguntei a ele, quem é o melhor candidato no segundo turno para o Lula? E ele vai dizer, é o Bolsonaro. Moro é pior no segundo turno com o Lula do Bolsonaro, porque a narrativa da disputa eleitoral ela vai se deslocar para outro lugar. Ela não vai permanecer a narrativa do destronamento do fascismo, que não é só uma narrativa, é um problema político real. A rigor, se ano que vem, qualquer que seja o outro nome, além do Lula, no segundo turno, mas se essa disputa for sem Bolsonaro, isso é uma vitória da democracia, independente de quem seja essa pessoa. Mas pro Lula, essa pessoa ser um Moro é um problema, porque aí isso volta a disputa política para um outro lugar, é um lugar muito mais difícil de ser decifrado, interpretado, de também se buscar uma localização política. Acho que isso vai se tornar mais problemático ou não a partir do momento que a gente souber do quanto o PT foi capaz de construir essa coalizão. De construir uma coalizão, né, com o pessoal conservador para se formar uma chapa forte. Agora, Cláudio, eu quero saber se você concorda com a Daniela, eu quero acrescentar mais algo. Um juiz suspeito, como o Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, né, pelo Supremo Tribunal Federal, depois de divulgado todos aqueles diálogos do Telegram, enfim, ele teria densidade eleitoral para convencer da classe média para cima, né, do cidadão brasileiro normal, que não foi atingido pela crise, ou foi, mas está numa situação econômica razoável? Olha, ele vai precisar construir essa densidade eleitoral, né? E acho que a densidade eleitoral ela se define muito também pelo momento. Se o Moro tivesse sido candidato em 2018, né, quando a onda da antipolítica estava no seu fluxo maior, ele provavelmente teria sido um candidato muito forte. Entendo eu até que muito provavelmente mais forte do que o próprio Bolsonaro. Que cá entre nós, pode se perguntar qual é a densidade eleitoral do Bolsonaro, que não obstante se elegeu. Né? Um cara que não tinha sequer um plano de governo. O plano de governo eram algumas lâminas de PowerPoint tremendamente genéricas, né? Era isso, o chamado plano de governo do Bolsonaro, mais aquilo que eu já mencionei, a trajetória irrelevante dele como deputado, né, como político. Desse ponto de vista, o Moro nem está em tanta desvantagem. E o Moro, evidentemente, se mostra para esse eleitorado de direita, que disputa realmente o voto com o Bolsonaro. Eu acho que ele tem, a Daniela tem toda a razão, ele está nesse meio, né? É do Bolsonaro que ele pode tirar votos, e acho que vai tirar. Né? Imagino que seja muito pouco provável que o Moro não cresça ainda em cima de uma erosão do Bolsonaro, até pela avaliação muito negativa dele. A questão é, o momentum, que seria aquele de 2018, da antipolítica, refluiu. As eleições municipais de 2020 já foram uma demonstração desse refluxo, né? E agora a gente deve ter uma eleição muito mais voltada para a avaliação da capacidade de implementar políticas públicas, de resolver problemas concretos do cidadão, de ter uma certa experiência política, e desse ponto de vista o Moro também não tem.
né? Afinal de contas, a experiência dele era como juiz, e um juiz que a gente sabe como trabalhava, né? Hoje mais ainda do que já sabia antes, porque há muito mais evidências a esse respeito. Então, acho que essa é a dificuldade. Claro, ele vai tentar criar um programa um pouco mais amplo, falou disso no seu ato de filiação, já anunciou que tem o Afonso Celso Pastore, que é um economista respeitado aí no campo conservador, como um dos seus conselheiros. Ele não vai integrar o governo, ele próprio já falou isso. Agora, e nas outras áreas? Saúde, educação, política externa, o que o Moro tem a mostrar? Se fosse em 2018, nem precisaria mostrar nada, o Bolsonaro não mostrou e se elegeu facilmente. Agora, eu acho que a coisa é um pouco mais complicada, ele provavelmente não vai conseguir se eleger com a mesma facilidade, se quer ir para o segundo turno com a mesma facilidade. Frank, eu quero a sua opinião a respeito dos nossos coleguinhas, de alguns, né, que já saíram de cima do muro e desceram para a candidatura do Moro. Isso é evidente, né? Se a gente acompanha uma série dos grandes veículos de comunicação, como é chamado, certos veículos da imprensa, a gente percebe que há um trabalho pró-candidatura do Moro. E, claro, por quê? Porque ele trabalha fundamentalmente para favorecer as classes mais bem abastadas do país, tá? É uma campanha que está muito bem articulada com um determinado espectro da sociedade, que é quem tem o dinheiro, aquelas classes sociais da média alta para cima, né? Isso é claro e evidente. E essas grandes empresas, o que elas querem é isso, alguém que lhe dê mais vantagens, né? É a visão, digamos, uma visão um pouco retrógrada do que seria a construção de um país em pleno século XXI, mas, enfim, o pessoal tem saudades ainda da época de 1888, né? Ainda, se você for voltar, ainda tem aquela mentalidade escravocrata que não, né? E o que querem se colocar é isso, né? Vamos colocar a coisa com todas as letras e claramente. Então, essas empresas aí, grandes empresas de comunicação, querem colocar o Moro, por quê? Porque é o que tem a visão um pouco mais próxima, como tentaram fazer com o Bolsonaro, só que o Bolsonaro meio que indomável, né? Não conseguiram controlar o Bolsonaro como eles gostariam, né? E agora vão ter essa tentativa de fazer com que, com o Moro, isso seja emplacado, né? Em parte eles conseguiram, né? Nós retrocedemos, tivemos um retrocesso incrível no país. Sim. O Brasil tem 65% da população totalmente vacinada contra o coronavírus. Com isso, os números de casos, internações e mortes vêm diminuindo, mas a pandemia ainda não acabou. Recentemente, o aparecimento da variante Ômicron aumentou o debate sobre o vírus e a desigualdade mundial da vacinação. Eu quero ouvir dos nossos convidados como a pandemia e a saúde pública vai ser um componente importante em 2022, no ano eleitoral. Daniela. Bom, a impressão que eu tenho, eu estou ainda pensando na questão anterior, na verdade. Para responder. Não, você quer dar uma opinião sobre a questão anterior? Por favor, complete. O Franklin depois, e fiquei pensando que na combinação das duas coisas, é bom que o Moro vá um pouco bem, mas não suficientemente bem para as pessoas acreditarem que, de fato, ele poderia ser uma alternativa, né? E olha, esse é um risco, porque as elites brasileiras, elas são voluntaristas. Elas têm o voluntarismo, aparece nessas horas. Elas acreditam em umas certas promessas, assim, que acham que dá, né? A gente tem experiências anteriores que mostram isso, que nessas horas de crise, eu acho que fora da política não tem solução, mas às vezes a política que eles escolhem é uma política que está num limiar ali que está pegando esse programa do Cláudio. Só falta a gente... Na próxima vez nós vamos assistir esse programa do Cláudio e vamos repercutir aqui. Sem política não é solução. Mas tentando responder rapidamente o que você perguntou, eu acho que a pandemia ela vai acompanhar, do ponto de vista político, todo o processo que vai culminar nas eleições de 2022. Isso não resta dúvida. Tendo a achar que a própria CPI, que terminou... É isso que eu ia te perguntar, sobre a repercussão da CPI, que de repente o Aras deu um controle, né? O procurador-geral caiu nas mãos dele, e o que será, né? Quer dizer, aquelas são informações importantes da omissão do governo federal, o trabalho que fez o Ministério da Saúde, o destrabalho, enfim.
teremos repercussão dessa CPI no ano eleitoral? Eu acho que não sei se formalmente a CPI nela mesma, né, tramitando do ponto de vista regular, mas há muita coisa que foi reunida ali, né? Ontem mesmo eu vi a divulgação de um documentário só sobre a questão da Prevent Senior, né? Só ali há uma série de escândalos e são muitas famílias afetadas, vitimadas, né? E então eu acredito que existe espaço para retomar o impacto da pandemia do ponto de vista político gigantesco, né? Só você pegar o número de mortes e quais são essas histórias que estão por trás, né? E todos os desdobramentos de ordem econômica, social, que também tocam no que foi o desenvolvimento dessa doença. É lógico que o Bolsonaro ele leva isso em conta, e toda a discussão em torno do auxílio emergencial e PEC dos precatórios e essa injeção de recursos para tentar segurar, do ponto de vista econômico, os impactos da crise, isso também vai pesar nesse equilíbrio, né, da discussão. Mas eu tenho a impressão que, do ponto de vista do debate público sobre a pandemia, o bolsonarismo vai passar o ano de 2022 na defensiva, e isso é importante, né? Isso pesa, porque não resolveu. O governo federal vai passar na defensiva no ano eleitoral, realmente isso pesa muito, né? Porque prometeu que a política dele para a pandemia teria um impacto na economia, e não teve. Então isso eu acho que coloca o Bolsonaro e o Bolsonaro. O impacto na economia foi a incompetência do governo, né? Pois é. E, claro, somando com a pandemia. Agora eu quero ouvir o Cláudio um pouquinho. Cláudio, como o assunto da pandemia e da saúde pública vai ficar em 2022? Será um componente importante nas eleições? Olha, eu acho que será. O trabalho da CPI, obviamente. Sim. Eu acho que será, né? E será, primeiro, por uma razão, digamos, que nem tem a ver com a pandemia. Porque saúde sempre é um daqueles pontos que mais aparece com preocupações importantes dos eleitores ao longo dos anos. Você pega pesquisas de opinião ao longo de vários anos e saúde está sempre ali no começo. Agora, com pandemia, mais ainda. Embora, né, as últimas pesquisas tenham mostrado que a maior preocupação é com questões econômicas, né, que na realidade compõem um pacote, né, emprego, crescimento econômico, inflação, tudo isso junto acaba tendo um peso maior. Eu acho que esse vai ser o grande fator da próxima eleição, mas seguido de perto pela questão da saúde. E claro, né, vai ser até relativamente fácil para qualquer adversário do atual governo discutir a incompetência, e mais do que a incompetência, a perversidade desse governo no que se refere à gestão da saúde, né? Não comprando vacinas, sabotando vacinas, o presidente dizendo que vacina pode causar AIDS, coisas absurdos, né? Descalabros dessa natureza. Então, eu acho, sim, a saúde é um calcanhar de Aquiles para o governo, vai pesar na eleição, e, claro, o relatório da CPI levantou uma série, não o relatório só, né? A própria CPI, durante a sua ocorrência e a sua transmissão para todo o país, levantou uma série de temas que, mesmo que já estivessem ali presentes, não tinham tido até então a mesma atenção da sociedade, passam a ter durante a CPI, e mais, revelou algumas coisas que a gente sequer imaginava, como, por exemplo, a corrupção na compra de vacinas, que também vai ser um tema importante. Ou seja, eu acho que saúde pesa, e pesa bastante. E que envolvia os militares, né? Frank, nós estamos um pouquinho mais da metade do programa, a conversa está tão boa com os nossos convidados, eu preciso fazer um convite aqui aos ouvintes, e depois eu quero que você já emenda algumas informações importantes. Perfeito. Eu quero, a você, ouvinte, que nos acompanha, convidar você para seguir o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhar informações do Brasil e do mundo sobre direitos humanos, causas e projetos sociais. No Instagram @Observatório 3 Setor, e no Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Os nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você também encontra entrevistas e quadros de como você sabia e você conhece,
que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal você pode também assistir às lives realizadas pelo Observatório toda quinta-feira, às 17 horas. Uma das lives é com a professora Marina Peixivanes, que é a idealizadora da plataforma de educação para a gentileza e generosidade que precisamos muito no país. Basta buscar Observatório 3 em numeral, Franklin. É verdade. E eu queria também destacar, João, que o nosso canal do Instagram, nós realizamos uma série de reportagens e postagens sobre personagens e passagens históricas que são pouco discutidas na nossa sociedade. Como, por exemplo, a história do Tebas, né, um negro escravizado responsável por obras como a construção da antiga Catedral da Sé. O Tebas foi reconhecido como arquiteto em 2018, tal a sua importância e o seu trabalho na realização da construção dessa antiga Catedral da Sé. E nós temos também vários comentários de pessoas que nos seguem, como, por exemplo, o Instituto Campeche, que disse que agradece por trazerem à luz tantas histórias do povo brasileiro. E também temos um comentário da Soraya Buozzi, Soraya Buozzi, que diz que grandes histórias escondidas da nação por preconceitos. Parabéns ao trabalho de todos e todas do Observatório do Terceiro Setor. Isso é importante registrar essas opiniões das pessoas que nos acompanham nas redes sociais, Joel. E as matérias que mais se destacaram no nosso portal do Observatório? Perfeito, eu tenho algumas matérias aqui importantes. Por exemplo, tem uma matéria que está sendo bastante lida, que é pela primeira vez na história o Brasil tem uma Miss Brasil indígena, né? Acho que isso é muito importante ser destacado. É uma matéria que está sendo bastante lida. Temos também uma sobre profissões invisíveis, como é que é ser enxergado, né, não ser enxergado pela sociedade, né? Então essa matéria também mostra certas profissões que as pessoas às vezes não dão tanta atenção. E a matéria que eu queria destacar, Joel, é uma matéria que diz o seguinte, olha só, 8 em cada 10 mortes violentas de crianças e adolescentes são de crianças e adolescentes negros. Tá? Essa é uma matéria que foi escrita pela Juliana Lima e que diz que o novo relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado no dia 2 de dezembro, aponta isso, né? Essa morte desenfreada que está acontecendo da juventude negra, isso diariamente acontecendo, né? 8 em cada 10 mortes violentas são de negros na faixa etária de 0 a 17 anos. Tá? Isso praticamente se pode dizer, né? Quer dizer, não é exagero, que isso é praticamente quase que um genocídio que acontece com a população negra no Brasil. João, essas matérias que eu apontei, todas elas podem ser lidas no nosso portal e também serem acompanhadas pelo um dispositivo de áudio, que é de audiodescrição, que nós temos, fazendo com que as pessoas deficientes visuais acompanhem o nosso conteúdo no portal do Observatório do Terceiro Setor. O PIB, o Produto Interno Bruto brasileiro, caiu 0,1 no terceiro trimestre de 2021. Segundo economistas, isso já coloca o Brasil em recessão. E a estimativa é de que a economia brasileira continue sofrendo em 2022. Nós falamos do aspecto político, mas eu queria repercutir com os nossos convidados também o aspecto econômico, né? Vem aí, com esses dados, mais desemprego, mais desigualdade no país. A economia continuará sendo um fator importante e vai pesar muito nas eleições de 2022, Daniela. Sim, né? E outro dado interessante, né? Também tudo o que o Brasil exporta, mais da metade do que o Brasil exporta hoje já é produto básico, né? O Brasil também tem uma crise econômica e um processo de reversão da matriz econômica, né, desindustrialização, que também tem um impacto direto na nossa economia e no desenvolvimento, né, e no efeito prático também que isso tem na vida da juventude, né, que é quem está agora se formando para ocupar, né, serem as próximas gerações de força de trabalho ativa no Brasil. Então, essas coisas estão muito combinadas, né, aquilo que o Franklin trazia, os dados, né, de violência e encarceramento e perda de perspectiva nas periferias, particularmente pela juventude negra
e especialmente entre os homens, né, homens jovens, né, a juventude negra masculina muito afetada pela violência, isso combinado a uma perspectiva de mudança drástica da nossa matriz econômica, que acarreta diminuição do número de anos que você passa na escola, perda de perspectiva, né, formativa e desenvolvimento para o trabalho, isso coloca um cenário muito difícil, né? Difícil, que certamente não se encerra em 2022. Ele vai seguir, como o próprio Cláudio já falou, eu gosto dessa imagem, né? Como um desafio de reconstrução completa, integral da nossa experiência como república e como nação, e também dentro de um continente que passa em tempos diferentes, mas por processos que são semelhantes, né? Na América Latina. Então, acho que certamente vai exigir também dos especialistas, de quem pesquisa e está pensando o nosso país de um ponto de vista mais estratégico, um esforço muito grande de conexão dessas várias dimensões da nossa crise, né? O Brasil voltou ao mapa da fome em 2021. São 50 milhões de brasileiros vivendo na pobreza. A crise brasileira continua no meio ambiente e na educação. Neste ano, o Enem teve o menor número de participantes desde 2004. Então, aí aumentou a tua resposta, dando mais dados. Além do fator econômico, nós temos educacional, nós temos o meio ambiente. Tudo isso vai pesar muito em 2022 nas eleições, Cláudio? Eu acho que sim, né? Meio ambiente é curioso, né? É um tema, me parece, da máxima importância, mas ele não tem tido, do ponto de vista eleitoral, um impacto tão significativo. Pode ter entre uma parte do público um pouco mais jovem, mas... Você sabe, Cláudio, tem uma curiosidade. Nós fizemos uma live com a Marina Silva. Sim. E foi um sucesso. Mas percebemos isso. O campo progressista, ou a sociedade civil em geral, ainda não incorporou a questão do meio ambiente. Os mais jovens, sim, mas a sociedade em geral, não. O que corrobora o que você está falando. E acaba não tendo, vamos dizer, a importância que poderia ter num processo eleitoral. Até entendo, eu deveria talvez ter, em função da importância real, né, que isso tem para nós. Acho que é um tema crescente, mas não é algo que, digamos, vai decidir a próxima eleição, né? Inclusive, chegou a ser mencionado, né, na eleição de 2018, mas não teve muito efeito. Imagina, o histórico do Bolsonaro de ataque à política ambiental também era uma coisa antiga, não era só os direitos humanos e uma série de outros temas, digamos, mais dessa área. Era também um ataque importante à política ambiental. E com relação a essa volta do Brasil para o mapa da pobreza, bem, acho que ela é resultado de uma série de políticas econômicas trágicas, né, que o país foi adotando nos últimos anos, né, que jogaram o país na recessão, que vulnerabilizaram ainda mais importantes setores da sociedade, e, sobretudo, durante o governo Bolsonaro, mais até do que no governo Temer, essa dilapidação das políticas públicas, esse caos que se criou, né? Isso ocorre em várias áreas, e ocorre inclusive na área das políticas sociais, para além, claro, do declínio econômico que faz com que as pessoas desempregadas voltem ao mapa da fome, mesmo as políticas de transferência de renda estão sendo dilapidadas, aquela fila do Bolsa Família que nunca era finalizada, agora a criação desse novo auxílio emergencial sem aproveitar o cadastro único, que vinha sendo uma ferramenta fundamental de localização das pessoas que são elegíveis para o Bolsa Família, que deveriam estar ali. Uma pergunta simples para você, ele terá impacto, esse auxílio? Eu acho que terá algum impacto, acho que terá menos do que teve naquele momento do auge da crise, primeiro porque o valor é menor, né? Segundo porque boa parte desse eleitorado tem alternativa mais ao seu gosto no processo eleitoral, inclusive responsável pelas transformações anteriores. Claro, eu estou me referindo aqui ao ex-presidente Lula. E também porque, como dizia minha avó, uma transmontana, né, quem dá e tira, para o inferno gira. E aí, consequentemente, né, aquele auxílio emergencial elevado, que depois foi descontinuado e agora ele volta num valor menor, isso acaba prejudicando, né, o eleitorado. Eu acho que isso, na realidade, prejudicando o eleitorado e prejudicando, consequentemente, a avaliação que esse eleitorado faz do governante responsável por isso. Então, não creio que vá produzir uma grande recuperação do governo.
Muito bem. Olha, nós estamos quase no final do programa, no último. Ô, Frank, aproveitando que o Cláudio falou, quem dá, tira. Eu vou te dar 2 minutos para você falar do Observatório em Movimento e vou tirar rapidamente esse tempo para deixar para os nossos convidados fazerem as conclusões finais aí sobre o tema do nosso programa. Maravilha, já vou falar de 2 campanhas importantes que nós temos no Observatório do Terceiro Setor. A primeira é o Observatório em Movimento. Nós temos ouvido uma série de especialistas das mais variadas áreas do conhecimento sobre como viver nesse período de pandemia e também no pós-pandemia, porque ela vai passar, como é que a gente vai viver e o mundo com certeza não será o mesmo depois dessa pandemia. E o Observatório em Movimento, você pode encontrar todas essas informações acessando observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E outro destaque importante que eu quero dar é sobre uma nova ferramenta, o Apoio Terceiro Setor, uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil com projetos em diversas áreas. Para saber mais sobre isso, eu convido a todos e a todas que acessem apoie3setor.com.br, o 3 também em numeral. E nos acompanhe em nossas redes sociais, no Face, no Instagram, assim como no YouTube, Joel. Franklin, 30 segundos para suas considerações finais. Hoje, a minha consideração final é o seguinte: eleitor e eleitora, você será o responsável por escrever a história do Brasil no ano que vem. Preste atenção na hora de apertar os numerinhos na urna eletrônica. Se você permite, na tua fala, uma nova história do Brasil. Se continuar essa, nós estamos perdidos. Olha, 1 minuto e meio para cada convidado nosso. Conclusões finais. O que mais importante, Daniela, você queria deixar registrado a respeito do cenário de 22, que eu não te perguntei, você acabou não falando, enfim. Olha, eu acho que a gente tem um grande desafio de não transferir nossa responsabilidade civil para uma candidatura, qualquer ela que seja. Eu acho que a gente tem um grande desafio de, ao mesmo tempo, reconhecer que o que é preciso ser feito para derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo é muito grande, o esforço tem que vir de muitos lugares e já foi assim na história, né? Se repete na nossa realidade processos de luta em defesa da democracia que outras nações já viveram antes, e a gente tem que ser muito coerente com esse esforço, ao mesmo tempo em que não podemos esquecer que existe uma responsabilidade civil que ela não pode ser transferida para o candidato, para o sistema político, estrito sensu. Ela tem que ser compartilhada de forma ampla. E é um desafio para os analistas intelectuais, para os políticos, para os partidos, para os movimentos sociais, para o jornalismo independente, crítico, de manter acesa essa memória, né? Que a chave da liberdade, no fim das contas, ela está sempre com o povo, ela deve estar. Se ela não está, ela deve estar. E esse conselho é de ninguém menos que Maquiavel. Então, se Maquiavel deixa esse conselho, a gente pode ter uma certa tranquilidade que ele não pensou com critérios abstratos ou morais, ele pensou com critérios bem efetivos. Acho que a gente tem que relembrar o papel que a sociedade civil tem na proteção da democracia brasileira, inclusive no ano eleitoral. Acho que esse é um desafio grande. Grande. Agora eu preciso ver o Cláudio para a gente fechar o programa, Daniela. Ela trouxe Maquiavel para o final do programa. É uma boa surpresa. Eu vou justificar, é que eu estou aqui, o Cláudio, ele não foi justificar diretamente, mas ele é mestre na minha área. Podia não tentar mostrar alguma erudição. Tá bom, Cláudio. Ela tomou 30 segundos do seu. Você é mestre em erudição, você vai ser mestre em comunicação, que você faz no teu programa. 1 minuto para suas conclusões finais. Você fala o que é mais importante a respeito do tema do programa de hoje e aquilo que você acha necessário deixar registrado. Olha, acho que, pensando na sociedade mais ampla, é importante aprender com os erros, né? E acho que a gente errou feio nos últimos anos no Brasil, no que se refere à forma de lidar com uma série de temas da política. Primeiro, demonizando a política, né? Achando que a política, na realidade, era um problema, quando, na realidade, ela é a solução.
Acho que esse é o primeiro ponto. E segundo, acreditando em um salvador da pátria, ainda por cima um salvador da pátria que era alguém que claramente vinha para destruir tudo, né? Alguém que vem para destruir tudo não pode salvar nada. E acho que essa reflexão é importante para a gente tomar as decisões e para agir. Acho que a Daniela tem toda a razão, para agir daqui até o próximo ano. Cláudio, um sonho numa frase. Um sonho, o fim do governo Bolsonaro. O medo, Daniela. Numa frase. O medo é que o governo Bolsonaro não acabe. O Brasil Cidadão está terminando. Eu agradeço a presença de Daniela Mussi, jornalista, cientista social e professora do Departamento de Ciência Política da UFRJ. O Cláudio Couto, cientista político pela GV de São Paulo e produtor do canal e podcast Fora da Política Não Há Salvação. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, Esperança e Felicidade num País da Desigualdade. Não perca. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.